agradecimento à organização, mas principalmente a vocês por estarem aqui conosco. E não costumo ser um bom moderador, não, costumo ser o melhor provocador. Mas estamos com um time de craques para um assunto absolutamente fundamental. Há um entendimento de senso comum sobre o significado do aquecimento global que é muito equivocado. A ideia de que a gente tem um mundo, vai ter um mundo 2 graus mais quente e que isso implica em eventos climáticos extremos, onda de calor, seca, inundação, elevação do nível do mar, problemas de saúde, como se você tivesse... esse entendimento é equivocado sobre todo e qualquer aspecto, e nós aqui vamos explorar, com esse time aqui, as questões de saúde. Na verdade, o planeta Terra é um sistema, o sistema Terra é um sistema complexo, de alta complexidade, do qual a gente conhece muito pouco, mas uma elevação de 2 graus Celsius num período tão curto, claro, o planeta já teve temperaturas mais altas e mais baixas, mas isso num tempo muito mais longo do que o que não é, muito mais longo. Uma alteração de 2 graus Celsius de 1820 para cá, então 200 anos, ela, na verdade, altera todo o equilíbrio dinâmico que o sistema complexo encontrou. Ou, em outra forma de dizer, a nossa época geológica hoje é o Holoceno. O Holoceno acabou. Nós, os humanos, com a elevação de 2 graus Celsius, acabamos, aliás, foi a melhor época de toda a história do clima do planeta para a biodiversidade. Muito pouco provável que a gente volte a ter uma outra época como essa. O Holoceno acabou. Virá um novo equilíbrio dinâmico. Quando? Daqui a um bom tempo, séculos, milênios. E agora nós entramos numa fase, justamente os últimos 6 meses têm sido rico em papers, o último do grande James Hansen, sugerindo que os eventos dos últimos 3 anos mostram que não deu a média. A gente podia dar a média, podia dar sorte as coisas não serem tão graves, podia dar azar numa curva normal de probabilidade se as coisas serem mais graves. Sim, tudo indica que o sistema climático é muito mais sensível do que a gente imaginava a uma variação de 2 graus, isso ainda são poucos papers, mas já de grandes cientistas, e nós entraremos numa outra época geológica com a alteração, portanto, e eu vou passar a bola, de tudo. Tudo. Restaurar a Mata Atlântica de Itaipava, perto de Petrópolis. Não vão. A Mata Atlântica de Itaipava, perto de Petrópolis, era a que existia antes da elevação de 2 graus. Agora, para restaurar a Mata Atlântica de Itaipava e Petrópolis, é outra Mata Atlântica que a gente não sabe qual é, mas vamos estudar. De repente, ali perto, em Secretário, já era 2 graus mais quente, em média, então a gente usa de parâmetro e tal. Isso vale para a biodiversidade, para a economia, para as relações sociais, para uma crise civilizatória, é óbvio, porque a humanidade é aquele cara que viu uma casca de banana 10 metros à frente e disse, ai Jesus, lá vou eu me estabacar outra vez. E foi, e se estabacou. Já se estabacou, não tem nenhuma chance mais de fazer 1,5 grau até o final do século, o que implica essa ruptura. Isso ocorre também no plano da saúde. Então, eu gostaria de... É mais ou menos a mesma pergunta a todos, mas que nos falassem, cada um a partir de sua experiência, de seus estudos, de como está vendo essa situação, que ainda não o horizonte está nublado ainda, mas nós já estamos vendo coisas como, nesse verão agora, não vamos ter uma temperatura que, na minha opinião, se não tiver um protocolo ou coisas desse tipo, nós já vamos ter muita morte por calor. A gente estudava, eles estudavam, eu lia para aprender um pouco,
doenças de aquecimento global derivadas de vetor, Aedes ou outros, inundação, leptospirose, etc. e tal. Mais recentemente, liberação de patógenos que estariam congelados do solo da Sibéria. Hoje, com o Big Data, a gente já sabe um pouco mais, né? Pico de calor, pico de infarto. Pico de calor, pico de AVC. Pico de calor, pico de homicídio. O paper é de neurologista, e saiu há pouco. Então, eu gostaria de começar com a Carla. Carla, como você vê esse novo cenário no Brasil, um país tão desigual, já com uma proporção de idosos que são os mais vulneráveis? Como você vê esse novo cenário, por exemplo, com uma pergunta concreta? O problema do calor em si, como um problema de saúde e vulnerabilidade. Boa tarde. É uma ótima pergunta, né? Difícil de responder. Queria dar boa tarde também à audiência. Como já falaram, meu nome é Carla Campos, eu sou médica veterinária, tecnologista em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, onde coordeno o programa de pesquisa translacional em saúde única. Bom, essa pergunta é muito de saúde única, e aí queria também, antes, fazer só uma pergunta para o público, se todo mundo já conhecia o termo saúde única. Não? Alguém conhecia o termo saúde única? O One Health, né, que o evento colocou em inglês. Então, só vou fazer o preâmbulo aqui da saúde única. Então, a saúde única tem muitas definições, não é um termo novo, mas vem sendo adequado até justamente por causa dessa demanda que já foi colocada aqui, dessa realidade que o mundo enfrenta, né? Então, basicamente, é uma estratégia que visa trazer benefícios sustentáveis para a saúde humana, saúde dos ecossistemas, saúde animal, saúde como um todo, né? Então, na verdade, é uma integração, a gente tratar a interdependência que existe entre esses pilares, porque cada vez mais se sabe isso. Não adianta eu tratar a pessoa que está com a dengue e não pensar que tem uma série de vulnerabilidades, inclusive sociais, que precisam ser abordadas. Então, não adianta mais eu pensar realmente que está aquecendo e não pensar na vulnerabilidade daquelas pessoas. Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Eu não tenho aqui, claro, uma resposta pronta para essa questão que é tão complexa, mas a saúde no Brasil, também, como já foi colocado, ela é muito, muito difícil, porque, vocês sabem, nosso país é continental, né, dimensões continentais, e com muita diversidade. Então, nós temos aqui uma realidade de países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a gente tem também de países desenvolvidos. Então, doenças crônico-degenerativas com doenças negligenciadas há tanto tempo. E, para além disso, todo um ambiente que está em degeneração com os animais que estão cada vez mais próximos de nós, porque por uma série de razões, mas, entre elas, porque nós estamos destruindo o habitat desses animais. Para fazer queimada, para plantação, mudança do uso da terra, porque a nossa população cresce e a gente continua comendo carne muito mais do que a gente deveria, né? Lembrando que, né, a maior parte dos antibióticos que são usados, e é uma grande preocupação quando a gente fala de saúde, é a resistência a antimicrobianos. Então, cerca de 70% dos antibióticos que são usados em todo o mundo são usados na produção animal, e isso é muito sério. Para além disso, tem os outros fármacos que são usados também na produção animal. Então, nós, da medicina veterinária, temos uma grande responsabilidade sobre isso, mas nós, enquanto sociedade, precisamos, e aí que esse é o meu ponto maior da nossa, aqui, né, que eu posso trazer uma contribuição, nós, enquanto sociedade, precisamos repensar a forma como nós vivemos e a forma como nós nos relacionamos com o outro, seja quem for esse outro. É uma pessoa em vulnerabilidade social aqui no Brasil, morando numa comunidade, é aquele que está lá, né, sofrendo com a guerra, é aquele animal que está perdendo o seu habitat, é aquele macaco que foi morto porque teve caso de febre amarela, e as pessoas acham que tem que matar justamente quem é a sentinela. É aquele cachorro que é abandonado na rua porque ficou velhinho, ficou cego e está dando custo para o tutor. Enfim, acho que é um momento realmente da gente parar e repensar, enquanto sociedade, como que a gente vai seguir daqui para frente para pensar justamente na sobrevivência dessa espécie. E isso não pode se dar de forma desgarrada do ambiente e da saúde animal.
Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma provocação também aqui para nós todos, né? A gente repensar isso, como que a gente vive, e pensar se a gente aprendeu também uma lição com a Covid-19. Né? Porque a gente tem esse tema aqui hoje da saúde única. A saúde única cresceu muito a partir da Covid-19, justamente por se ter, né, uma suspeita muito forte de que veio de animais. Então, ela foi impulsionada, se a gente falar um pouquinho em números, né, a gente sabe que pelo menos 75% das doenças infecciosas emergentes, elas têm uma origem animal. E se a gente considerar que 60% de todas as doenças infecciosas também tiveram origem animal. E cerca de 80% dos patógenos com potencial uso em bioterrorismo também têm origem animais. Então, de forma alguma, é para a gente pensar, né, porque ainda tem distorções de gente que acha que tem que matar o animal por causa disso, né? E é ao contrário, a gente tem que proteger os animais, né? Já teve, eu falei aqui do macaco, tem gente que fala que é o morcego, tem que matar todos os morcegos porque o coronavírus muitas vezes vem do morcego, né? É ao contrário, gente, a gente tem que proteger o morcego, a gente não pode estressar os morcegos, a gente tem que ter um ambiente adequado para esse animal viver, com qualquer carga microbiológica que ele tenha, que está lá, quietinha, estava pelo menos quietinha em equilíbrio. A gente tem que promover um equilíbrio nesse ambiente, pensando de como se pensava antes, ou se pensando dessa forma, né, que tem que se adaptar agora. Mas o fato é que a gente tem que buscar um ambiente adequado para todos, independentemente da espécie. Muito obrigado, Carla. Eu vou dar sequência pedindo à doutora Renata que nos fale exatamente nesse contexto holístico que a Carla nos apresentou, e da questão da justiça, né? Hoje se fala justiça ambiental, justiça climática, da vulnerabilidade de grupamentos especiais. Como é que você... Boa tarde a todos. Obrigada à organização do evento pelo convite. É um prazer grande estar aqui falando com pessoas tão bacanas e tão competentes também. Eu sou do Laboratório de Informação em Saúde. Eu sou geógrafa, né? Eu tenho sou da saúde, mas sou geógrafa da saúde. Eu trabalho no Laboratório de Informação em Saúde. Atualmente, eu sou a coordenadora desse laboratório, que fica no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, lá na Fiocruz. Dentro desse laboratório, a gente tem essa expertise de levantar informações, né, dados, transformá-los em informações, né, a partir de técnicas, estatísticas e outras. E a gente levanta... Eu trouxe alguns slides, mas eu não sei se é bom colocar, de repente. Pode colocar os slides para mim, porque eu tenho alguns dados de óbitos, não, por exemplo, relacionados às questões de ondas de calor. Acho que, de repente, é interessante. A primeira parte é uma coisa mais teórica. Pode colocar o... Consegue? Ah, tá. Então, dentro desse laboratório, a gente vem desenvolvendo, né, coleta, armazenamento de informações, análise e divulgação dessas informações de saúde relacionadas às questões ambientais, né, e também temáticas. E um desses... como eu passo? Acho que não tem. Não sei se... Bom, espero que não atrapalhe muito, mas, enfim, acho mais fácil falar assim. Eu acho que, de repente, vai ficar menos... vai ficar mais divertido, talvez. Então, falando que tem uma questão, né, anterior, que é o seguinte: durante algum tempo as pessoas estavam falando, não sei se existem mudanças climáticas, se essas mudanças climáticas têm relação com a ocupação humana, né, o desenvolvimento humano. E, em 2021, a gente teve o Prêmio Nobel, premiou, né, esses 3 cientistas que trabalham diretamente com relação às mudanças climáticas. No último relatório de 2021 do IPCC, em que cientistas do mundo inteiro levantaram informações baseadas em mais de 14 mil artigos, e sim,
colocaram que é verdade, o globo está aquecendo para além da normalidade, para além dos eventos naturais, né? E aí a gente fica até com uma questão, né? Ou a gente vai ser pessimista ou a gente vai ser otimista, né? Porque se a gente for otimista demais, a gente não vai fazer nada, e se a gente for pessimista demais, a gente também não vai fazer nada. Então a gente tem que ficar ali no meio do caminho, né? Então aqui alguns gráficos mostrando, né, esse aumento da temperatura do planeta. E esse aqui eu acho bem interessante. Essa linha mais escura, né, que mais espessa, né, é a temperatura desse ano, né? Olha a diferença, né, para os outros anos, né? O que está acontecendo, né? Nesse período aqui a gente estava no inverno aqui no hemisfério sul e no verão no hemisfério norte, né? E a gente teve onda de calor nos dois hemisférios ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma questão. E as questões das mudanças climáticas, elas têm um aumento de temperatura, né? E a gente tem, de uma maneira global, né, os modelos de predição, em geral, eles são regionais, mas os eventos são sentidos localmente. Vou passar aqui, porque mais uma coisa que eu queria colocar são essas questões, até para facilitar a gente discutir, inclusive, a gente tem os impactos, que a gente divide, em geral, em direto e indireto, né? E a gente tem impactos no ambiente. Esses impactos eles vão gerar impactos na saúde, e não são todas as populações que estão expostas de maneira igual, né? Então, a gente vai ter, de maneira direta, foi que o Sérgio colocou para a gente, né, de ondas de calor, né, as relações de ondas de calor, mas a gente tem inundações e enxurradas, as estiagens prolongadas também. E, de efeito indireto, a gente vai ter as alterações dos ecossistemas, que é o que a Carla estava falando, né? E as possibilidades, sim, de novas pandemias surgirem dessas alterações. As alterações, a biodiversidade, né, as mudanças dessas biodiversidades, e as queimadas e os ciclos biogeoquímicos. Então, a gente faz nesse laboratório levantar esses dados, analisar esses dados, transformar esses dados em informações e divulgar essas informações de maneira científica, com artigos, papers normais que a gente normalmente fez, mas só que cada vez mais, e durante a pandemia a gente fez muito isso, que foi o quê? Divulgar notas técnicas, né? Porque a gente precisa conversar com a sociedade civil. Os cientistas têm que parar com essa mania que não conseguem conversar, né, com a sociedade civil. Tem que conversar, tem que divulgar esses dados, não só para os gestores, mas também para a sociedade civil, porque a sociedade civil precisa solicitar, né, pedir que os gestores façam alguma coisa para fazer as alterações necessárias, né, as políticas públicas necessárias da maneira adequada a cada um desses territórios. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem informações, né, de saúde que são coletadas sistematicamente, desde que a gente nasce até o dia que a gente morre. Mesmo quem tem plano de saúde está dentro desses sistemas aqui, porque quando a gente nasce, todo mundo entra dentro do sistema de informação de nascidos vivos. Quando a gente adoece, a gente também entra no sistema de informações nacionais de agravos. Quando a gente morre, também a gente está lá dentro do sistema de mortalidade. Então, a gente consegue levantar essas informações em diferentes escalas. Só que não é todo mundo que consegue levantar essas informações. Então, a gente pega essas informações, né, e o que a gente faz? Tanto de saúde quanto de outras instituições, e a gente pega essas informações e transforma em diferentes painéis. E um dos painéis que a gente trabalha é o painel do Observatório de Clima e Saúde. Esse observatório ele surgiu da necessidade da gente estar levantando informações de diferentes áreas, tanto de saúde quanto ambientais, urbanas, capturadas em campo, capturadas a partir de imagens de satélite. Então, a gente pega todas as informações e separa essas informações em doenças relacionadas ao ar, água, vetores, eventos extremos, divulga essas informações em tabelas, gráficos e mapas, e a gente também faz notas técnicas quando acontece uma situação emergencial, como a gente vai ver mais um pouquinho para frente. A gente tem um pouquinho... essas informações são disponibilizadas na unidade de análise município,
né, para todos os municípios do Brasil, e também por estado. Mas, em alguns casos, a gente acaba usando as áreas de vigilância, quando a gente vai ter mais detalhes, como, por exemplo, a área de vigilância de dengue aqui no município do Rio de Janeiro. Então, dentro dessas informações, vou aqui para o dado que a gente estava falando, falar um pouco sobre ele, com relação às ondas de calor. Né? A gente está trabalhando com que a gente tem uma questão. Né? No Brasil, a gente não tem protocolos de ondas de calor. Né? A gente tem alguns planos, né, que são utilizados, e esses planos acabam tendo impactos. E a gente, inclusive, a Fiocruz é solicitada. Atualmente, a gente está fazendo notas técnicas junto com o Ministério Público do Trabalho para enfrentar essa situação, porque, em alguns casos, as pessoas que trabalham na rua, né, elas ficam mais impactadas, né, elas vão sofrer mais. Também pessoas mais idosas vão sofrer mais, principalmente aquelas que não são atendidas, não são acompanhadas pela atenção básica. Né? E aí não estão com as suas questões de saúde ajustadas, não estão tomando medicamento, e isso acaba tendo um impacto muito grande quando a gente tem ondas de calor. A gente começou, e é muito difícil, onda de calor é um evento extremo bem difícil de detectar, porque, assim, quando é que começou, quando é que terminou, né? O que é uma onda de calor no Rio de Janeiro, o que é uma onda de calor em Belém do Pará. Né? Então, a gente tem que avaliar as médias, né, de cada um desses territórios. Então, a gente levantou esses dados desde 2000 até 2018, e a gente identificou esse gráfico que a gente está vendo aqui, laranjinha, ele vai mostrando, ao longo do tempo, a quantidade de ondas de calor que a gente teve nas regiões metropolitanas que a gente estudou. Então, a gente está vendo que, no final daquele período ali, a gente está vendo que os laranjas e os marrons estão ficando mais intensos. Né? E o que a gente mediu? Né? A gente mediu o excesso de mortalidade. Né? Então, a gente identificou que, nesse período, a gente teve... não botei aí, mas, enfim, a gente teve mais de 40 mil óbitos nesse período de excesso, mais de 40 mil óbitos em excesso nos períodos de onda de calor, de 2000 a 2018. E, para além disso, a gente identificou que a maior mortalidade por calor foi observada, né, nas pessoas de baixa escolaridade, pretas e pardas. Né? Esse artigo tá no pré-print e ele já deve estar para sair, a gente está fazendo as últimas revisões. E também tem diferenciações entre regiões metropolitanas, entre faixa etária, em sexo, então a gente tem isso mais detalhado. Eu não sei se eu paro aqui, a gente continua conversando, depois a gente volta, ou se eu continuo daqui, o que é melhor? Que era isso aqui para responder a sua questão. Continua. Continua? Tudo bem? Então, falando das questões relacionadas às inundações e enxurradas, a gente tem esses impactos, né? E aí a gente vai ter uma população exposta, quase todo mundo. E aí a gente tem a área de vigilância do observatório que monitora, a gente monitora o nível do Rio Negro, né, em Manaus, e a gente repara que, quando a gente aumenta o nível do Rio Negro, a gente aumenta também os eventos de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, como, por exemplo, a leptospirose também. Uma outra questão é que a gente repara também que, quando a gente trabalha em escalas diferenciadas, a gente percebe que as ocorrências de leptospirose, elas têm diferentes indicadores importantes para a gente analisar. Na escala estadual, a presença de favelas e áreas urbanas densas são mais interessantes para a gente estudar. Na escala do município, as informações relacionadas ao saneamento e à expansão periférica e as áreas urbanas não consolidadas são os indicadores mais interessantes. E, na escala mais detalhada, que é a escala do município, as áreas de inundações e as áreas urbanas rarefeitas são os indicadores socioeconômicos e ambientais mais importantes para entender a ocorrência de leptospirose.
Esse outro artigo aqui, ele mostra o quê? Quão importante é a gente analisar a inundação para entender a ocorrência de leptospirose. E, para além disso, a gente identificou que, além da inundação, a gente tem também uma questão relacionada ao saneamento, porque não adianta a gente só pensar em mudanças climáticas sem pensar na cobertura e uso do solo que a gente tem, que é diferente para cada região brasileira, e dentro dos municípios também vai ter diferenças importantes. Então, nos municípios que a gente tem a solução de esgoto por fossa, são os municípios que, quando a gente tem inundação, são os municípios que a gente vai ter uma maior taxa de incidência de leptospirose, né? E antes a gente só analisava as relações de ocorrência de inundação com lixo. Então, a gente vai testando outros indicadores para tentar descobrir o que faz mais sentido. Esse trabalho aqui, ele relacionou, para além dessas informações, também as intervenções urbanas, né? O que seriam as intervenções urbanas? Aqui a gente mediu o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, mas só as obras relacionadas a saneamento. E a gente viu, né, que a obra de recursos, quando é verdinho, ele está protegendo, e quando é vermelho, ele está expondo. As obras de recursos hídricos, elas foram positivas para a proteção de ocorrência de leptospirose. Aí, falando de estiagens prolongadas. Estiagem é outro evento extremo que é bem difícil da gente detectar, e a gente usa técnicas de sensoriamento remoto para poder fazer essa identificação, né? É muito difícil a gente fazer essa detecção quando é que começou a seca. E isso é super importante, né? Dentro do S2ID, que é um sistema da Defesa Civil Nacional que faz essa identificação de desastre, esse dado é muito difícil de ser completado lá, porque é muito difícil a gente fazer essa detecção. E a gente conseguiu fazer dentro do observatório. A gente tem essa área de vigilância que trata sobre os períodos de seca, e a gente faz esse levantamento a partir de tratamento de imagens de satélite. E aí a gente também relaciona essas informações também com diarreias, né? Ocorrências de diarreias. É difícil a gente capturar essa informação, né, no sistema de saúde, porque, por exemplo, quando você está com diarreia, você vai ao hospital? Em geral, não. Mas se seu filho, que tem menos de 5 anos, está tendo um episódio, você leva ele no hospital, né? Então, é mais ou menos aí que a gente vai. Mas o que a gente usou também nesse trabalho foi o quê? Foram as notícias de jornal. Né? A gente tentou capturar essa informação a partir da notícia de jornal, até porque os sistemas de informação em saúde, eles demoram a ser consolidadas essas informações. Então, a gente vai para as alterações, exemplos de alterações do ecossistema. Então, esse aqui é o nosso sítio Sentinela, né, em que a gente vai mostrando como está andando, né, a dengue no município do Rio de Janeiro. Esse aqui já é o mais atualizado. O que a gente viu é que a gente tem um super buraco no período da pandemia, de 2020 e 2021, que, aliás, para todos os agravos, isso é muito difícil. Eu vou mostrar também que isso acabou impactando também nas informações de doenças respiratórias relacionadas à internação, como a gente está vendo queimadas, né? Que aí a gente vai para as queimadas. Então, essa foi a nossa primeira nota técnica de queimadas do Observatório de Clima e Saúde, e a gente percebeu, né, nesse gráfico aqui, que os municípios que a gente tem aqui, média de queimada, e aqui queimadas mais intensas. A gente percebeu que a gente tem um acréscimo de internações em crianças de 10 anos e mais em torno de 36%, quando a gente tem um aumento de queimadas. Então, isso é bem importante. Tudo isso a gente levantou com dados secundários, né? A gente não foi a campo nem nada disso. E depois que aconteceu, no período da pandemia, a gente fez outra nota técnica, e a gente esperava o quê? Que, com a pandemia e com as queimadas, que mais ou menos começam em fim de maio, junho, né? E vão até outubro, novembro, às vezes. O que aconteceu é que a gente viu aqui nesse gráfico que as internações por doenças respiratórias, elas desceram. E cresceram que as internações por doenças infecciosas. Porque
o Covid ele é registrado no Sistema de Informação de Saúde como uma doença infecciosa. E a gente percebeu que, nesse lugar aqui, onde a gente está circulado aqui, na Amazônia Legal, a gente percebeu que a gente tem uma área com muita ocorrência, tinha uma área com muita ocorrência de Covid, mas a gente tinha uma distribuição de unidades de saúde muito baixa. Né? Esses aqui em azulzinho são as unidades de saúde da atenção básica e em rosinha são as unidades de saúde de média e alta complexidade. São hospitais onde você vai ter CTI e tal. Então, assim, isso é muito importante a gente estar analisando. E, por conta dessas notas técnicas que a gente começou a fazer em 2019, o Ministério da Saúde, juntamente com a OPAS, nos convidaram para fazer o quê? Um treinamento com os trabalhadores dos estados do Brasil. E aí a gente começou a fazer esse treinamento, que era bem complicado. Imagina você explicar técnicas de análise espacial e geoprocessamento à distância. Então, a gente fez todo um processo para conseguir fazer essa troca com os alunos. Foi muito bom. E aí os estados começaram a levantar essas informações e analisar junto com a gente. E a gente lançou uma nota técnica de 2021, a gente fez também em 2022, mas a nota ainda está em revisão, a gente ainda não lançou. E esse ano a gente fez também esse levantamento baseado nas questões das emergências que a gente está vivendo, que a gente ainda está vivendo, né, com relação no território Yanomami. Essa invasão, né, de garimpeiros que transformaram o uso e cobertura do solo da Amazônia, que vem transformando o uso e cobertura da Amazônia numa situação muito difícil, né, da gente gerir. E aí, a gente, nesse levantamento, foi um grupo a maioria geógrafos, que a gente intitulou de Geo Yanomami, e nesse levantamento, a partir de imagens de satélites, a gente identificou que mais da metade dos Yanomami está vivendo em risco de saúde, 59% dos rios habitados pelos Yanomami estão sofrendo impactos com garimpo e quase 62% das comunidades Yanomami estão vivendo em áreas sob a influência da ação de garimpeiros. Aqui é o site do observatório e aqui é como a gente pode visualizar essas diferentes informações por município. Esse aqui é o histórico do observatório. O observatório, o ano que vem, vai fazer 15 anos. A gente está tentando fazer um seminário para comemorar esses 15 anos. A gente teve alguns avanços no levantamento de informações, mas a gente não teve os mesmos avanços nas políticas públicas nesses diferentes territórios. E a gente precisa avançar nisso. Esse aqui é mais um resumo. E uma outra coisa, por último, que eu queria falar, da importância da gente trazer a sociedade civil para discutir com a gente. Eu também participei do painel unificador de Covid nas favelas aqui do município do Rio de Janeiro, e a gente levantou um monte de informações, e a gente fez depois, quando a situação estava menos emergencial, a gente fez um curso que tratava de justiça hídrica e energética nas favelas, em que a gente ajudou, né, que a gente levantou junto, esses alunos começaram a fazer o levantamento de informações a partir de questionários que eles mesmos desenvolveram, a partir do treinamento que a gente desenvolveu com eles, e a gente identificou algumas questões que a gente, em geral, não tem esse levantamento feito pelo IBGE, né, que a gente tem questões que, durante a pandemia, mais de 40% das pessoas não tinham água nas suas casas, nesses territórios, né? Então, as medidas que a gente estava preconizando, né, nós do Ministério da Saúde, da Fiocruz, etc., a gente estava dizendo, lavem as mãos. Como é que essas pessoas vão lavar as mãos se quase 50% não tem água para lavar a mão? E uma outra questão é a questão dos alagamentos, né? As pessoas que foram perguntadas, os domicílios que foram visitados, mais de 50% dessas pessoas tiveram a sua residência alagada em algum momento, né? E eles também estão percebendo que isso não está melhorando, né? 80% dessas pessoas estão identificando que isso não está melhorando. Então, era mais ou menos isso. Pronto, acabei. Foi. Obrigado. Passou por algumas coisas. Espetacular o trabalho da Fiocruz e do Observatório. Obrigado. Gente, agora eu vou fazer a pergunta das nossas vidas e escolhas ao Antônio. Vocês veem que está escrito
na camisa dele 1,5 grau. 1,5 grau é mais ou menos o seguinte: não podemos permitir que a temperatura do planeta até 2100 ultrapasse 1,5 grau Celsius de aumento em relação a 1820. Isso é mais, fazendo uma analogia, como dizer assim, não faça aquela curva a mais de 150 km por hora. Se você fizer a 150 km por hora, que é uma coisa que já está garantida, ele vai falar para a gente, isso não é bom, não. Então, a gente já perdeu o jogo. Já tínhamos começado em 92, maravilha. Agora, 1,5, 150, já vai ter um que vai cortar o supercílio, outro vai quebrar o braço, outro vai deslocar o quadril, mas vida que segue. Mais de 150 km por hora, o carro tem o risco de cair da ribanceira. Ele vai cair ou não, é outro 500, mas ele começa a ter o risco de cair do abismo. E aí, mais gente se machuca, de maneira assimétrica, como foi muito bem colocado, ou até as coisas podem ir mais longe. A velocidade do carro hoje é 460 km por hora, sendo bem conservador. Se todo mundo cumprir o que promete, o carro vem para 240 km por hora, 2,4. Se todo mundo, das promessas que faz, a gente tirar o que são promessas não críveis e irresponsáveis, o carro vai para 270 km por hora. Então, Antônio, como é a luta política, como você vê a juventude, como você vê as perspectivas pela frente para que a gente consiga frear esse carro em tão pouco tempo, para ele fazer essa curva a 150 km por hora, a 1,5 grau. Boa tarde, só vou fazer uma introdução antes, que eu sou o Antônio, sou diretor de tecnologia da 1,5 grau e nós somos uma startup que desenvolve tecnologias para a gestão de incêndios florestais. Então, principalmente, nós utilizamos câmeras de alta resolução para fazer a detecção dos incêndios de maneira precoce, para que o combate seja o mais rápido possível, evitando que os incêndios se alastrem. E aí, hoje, a gente monitora aproximadamente 17 milhões de hectares, dá o tamanho do Uruguai. São principalmente áreas privadas, são plantações de eucalipto, cana-de-açúcar, mas também, com muito orgulho, a gente tem um projeto que se chama Abrace o Pantanal, no qual, por um financiamento da iniciativa privada, a gente está monitorando o Pantanal, que sofreu com os grandes incêndios em 2020. Então, são 11 câmeras de monitoramento no bioma, e aí estão sendo usadas por organizações parceiras, o Preve Fogo, o IBAMA tem 3 câmeras, o Instituto Homem Pantaneiro e o Sesc Pantanal. Então, só contextualização, não sou tanto da área da saúde como minhas colegas, sou engenheiro, mas entendo dos impactos dos incêndios na saúde, dos incêndios no aquecimento global também. Então, inclusive, é por isso que a nossa empresa se chama 1,5 grau, porque os incêndios florestais estão piorando com o aquecimento global, as temperaturas aumentam, a gente tem uma vegetação mais seca, um clima mais quente, a umidade mais baixa, as condições são mais propensas para que os incêndios sejam maiores, e aí ainda mais é um ciclo pior, porque quando queima, a gente emite muito CO2 na atmosfera, o Fórum Econômico Mundial até estimou que são 2 bilhões de toneladas por ano que os incêndios emitem. Isso daí seria de 5 a 10% das emissões globais. Então, de 5 a 10% das emissões do mundo seriam dos incêndios. Esse número tem uma discussão, por isso que é de 5 a 10, porque parte da vegetação que queima, ela cresce de novo, então aí recupera uma parte do carbono, então é por isso que tem até essa variação, mas é um dos grandes vilões para o aquecimento global, e aí pronto, aí emite CO2, aí fica mais quente, aí pega mais fogo, enfim. Então, por isso o nome da nossa empresa. Então, vindo agora nessa pergunta, como eu vejo a questão dessa juventude, o nosso posicionamento, acho que, com certeza, as novas gerações, e que bom, estão tendo um olhar muito mais para essa questão ambiental, para essa questão climática. Eu vejo o pessoal que estudou comigo, até muitos foram trabalhar, talvez, em setores que, digamos assim, não sejam tão bons para o planeta, mas está muito mais essa busca hoje em dia para trabalhar com algum propósito, para fazer alguma coisa diferente, muito mais, talvez, do que em gerações anteriores.
Então, tem um lado que eu vejo que é isso, das próprias pessoas buscando. Um outro lado que a gente conversa também é que, no final do dia, muitas das decisões do mundo estão na mão de poucas pessoas, eu acredito, talvez, né, das principais famílias que têm o dinheiro ou das principais corporações. E acho que talvez tem também um fenômeno que tá tendo uma reciclagem. Talvez os avós e os pais dessas famílias estão se aposentando e estão vindo até pessoas mais jovens que estão assumindo essas posições de liderança. Então, eu acho que talvez assim vai ter também esse movimento. Então, esse é um outro ponto. E talvez um ponto um pouco mais radical que eu falo mesmo é que, como você falou, o limite era 1,5 graus lá que foi definido nos acordos de Paris. 1,5 graus, a gente, se já não passou, né, sempre sai um artigo que diz que está quase, às vezes você vê 1,4, 1,3, talvez tem gente que fala mais, mas está difícil esse 1,5 graus a gente não vai conseguir, né? Talvez, infelizmente, eu acho que vão acabar tendo mais desastres, porque já é um problema que também já foi falado, desigualdade. Quem é atingido primeiro? São os países mais pobres, são as populações mais vulneráveis, as enchentes vão atacar primeiro, já estão, né, atingindo primeiro e vão continuar atingindo primeiro eles. Sinceramente, talvez eu acho que vai ter que ter um desastre num país rico. A gente teve outro dia em Nova York, que teve, né, uma inundação, não foi em Manhattan, acho que foi no Brooklyn, né, que não é um bairro talvez tão nobre, mas infelizmente, eu acho que talvez uma solução assim, para que o pessoal acorde mesmo, vai ter que, então, sabe, derreter o gelo na pista de esqui da galera que vai esquiar lá na Suíça. Eles vão falar, não, peraí, né? Então, não que todo mundo que está nessa posição de poder não ligue para isso, mas é isso. Infelizmente, eu acho que talvez vai ter que ter alguma tragédia que o pessoal que ainda está poluindo, que essas grandes corporações que estão extraindo combustíveis fósseis e não estão investindo quanto poderiam, né, em pesquisa, vai ter que ter um desastre para que elas mudem essas atitudes. Mas, pronto, essa é um pouco da minha visão. Obrigado, Antônio. A gente tem mais 6 minutos. 4h20. 4h20. Então, pessoal, depois das ótimas apresentações, cada um pegando por um ângulo, isso é inevitável quando se discute clima. Vocês já fazem muitas apresentações, devem ter passado por isso muitas vezes, porque como mudanças do clima afetam absolutamente tudo, mas tivemos apresentações que nos mostraram não só o problema, como visões de valores e ação, no caso do observatório. Então, eu abriria agora para perguntas. Se alguém quisesse fazer uma pergunta aos nossos palestrantes. 2 pessoas se inscreveram. Ladies first. Please. Boa tarde para todos, parabéns à mesa. Essa é uma temática que particularmente me interessa muito. Eu sou enfermeira, eu sou professora titular da UFRJ, no momento estou no Conselho de Enfermagem. Entrei no Conselho em plena pandemia, então pegamos uma situação dramática com os profissionais de enfermagem à frente, na linha de frente, né, dessa guerra com quem a gente não enxergava, e penso que ainda desconhecemos muito, né? E aí a minha preocupação é exatamente diante de tudo que os senhores falaram, inclusive das questões da gente ter que se preparar para novas pandemias, porque a gente sabe que vai acontecer. Essa pandemia já teve vários desdobramentos, porque a gente brigou com o primeiro vírus, e esse vírus foi tendo várias variantes, né, que foram se mostrando clinicamente de forma diferente, de quadros clínicos diferentes, tratamentos totalmente diferentes, que não davam vazão, enfim. Mas o que fica, de fato, assim, como que vocês entendem, estando aí? Primeiro que eu gostaria de parabenizar a mesa pela multidisciplinaridade, porque eu acho que essas questões têm que ser discutidas dessa forma, não de uma única visão. Mas, assim, diante de tantos olhares multidisciplinares, né,
o que de fato vem de recomendação para a gente se preparar para essas novas pandemias? Porque, do meu olhar como enfermeira, eu vejo que não estamos nos preparando em nada para isso. Eu penso que, em termos de prevenção, nada está sendo feito. Se está sendo feito, está sendo feito nos bastidores, por onde nós que estamos na ponta não estamos vendo quais são as providências, né? Então, isso me preocupa muito. Então, o que nós que estamos nas pesquisas, né? De que forma que vocês iriam sugerir assim, que a gente intervisse para que, de fato, uma prevenção fosse feita para que a gente se preparasse melhor para novos eventos que certamente estão por vir por aí? Obrigado. Eu vou pedir a Carla que inicie, depois, se alguém quiser complementar ou dizer alguma outra coisa. Obrigada pela pergunta, super pertinente. E a saúde única trata muito disso mesmo, né? Então, um dos itens é a preparedness. Então, é isso. Precisamos nos mobilizar, países, esse nível local, regional e de país e continente, enfim, nos diversos níveis, e a sociedade também nos seus diferentes níveis, para as próximas pandemias, que, de fato, elas ocorrerão. E sabemos ainda que essas infecções que passam, né, de uma espécie para outra, elas serão cada vez mais frequentes e mais severas. Assim como nós sabemos que, com as mudanças climáticas, as espécies exóticas sofrem menos do que as espécies nativas. Então, assim, como que esse ambiente, né, a gente falou um pouquinho disso, como que os ambientes vão mudando e como que a gente se prepara para isso. Super complexo. Mas existe, sim, um movimento internacional, e o Brasil também está nesse movimento para isso. Algumas coisas que a gente pensa. Desenvolvimento de ferramentas, super importante, e aí ferramentas não só na detecção de patógenos, mas como também no aviso precoce às comunidades. Isso é uma coisa que precisa ser feita, e com inteligência artificial isso está sendo muito, muito beneficiado. Inclusive, as próprias redes sociais são uma ferramenta que você pode e deve utilizar. Vigilância. Tradicionalmente, a gente faz uma vigilância de patógenos após a ocorrência. Então, eu citei anteriormente febre amarela. Primeiro aconteceu um caso de febre amarela, aí sim que a gente vai olhar se está tendo algum macaco morto, se está tendo, aí sim que a gente vai pensar em vacina. Não dá mais para ser assim. Não dá mais. Então, a gente precisa fazer uma vigilância ativa e não só buscar patógenos específicos. Então, a gente fazer a metagenômica e procurar de uma forma mais abrangente. Outra coisa, ciência. Né? Então, os cientistas, gente, sabiam que ia acontecer essa pandemia. Isso não foi surpresa. Mas se retirou o investimento na prevenção. E aí deu no que deu, e aí talvez a gente volte no que você falou. O que será que vai ter que acontecer para que os investimentos sejam feitos na prevenção? E como que a gente lida com isso como sociedade, uma vez que tem um movimento, por exemplo, anti-vacina tão forte? Né? Então, eu volto à minha fala anterior também, de que nós, como sociedade, nós precisamos nos mobilizar para ter uma mudança de visão de ação em conjunto mesmo. Eu acho que vou deixar para os meus colegas responderem o resto, mas assim, tem uma série de outras coisas também. Só queria citar mais uma coisa, que é a do Brasil. Então, o Brasil está se mobilizando para isso. É claro que tem uma série de dificuldades, né, gente? A gente conhece, né, o nosso país, elas são de diferentes níveis, mas o Ministério da Saúde está mobilizado, ele tem um grupo de trabalho interinstitucional em saúde única, justamente com essa visão integrada, interdisciplinar. Então, a Fiocruz compõe, mas também a Embrapa, os ministérios, outros ministérios também estão com seus grupos, justamente para tentar se preparar. E esse preparo, de novo, vai desde o aviso até ter a vacina já lá, né, engatilhada para a produção, o alarme, enfim, engajamento, mas o desafio é enorme, porque as vulnerabilidades continuam e, de fato, quem mais polui geralmente é o país mais rico, que vai ser depois, por último, afetado. E aí, quanto que vai se sofrer até que essas pessoas sejam, de fato, atingidas e sintam na pele o que essas pessoas vulneráveis estão sentindo. Né? Muito embora a gente sabe que né, as doenças não conhecem fronteiras e que isso ultrapassa. Então, muito boa a sua pergunta. Obrigada. Na verdade, tem algumas coisas sendo feitas, a Carla já colocou algumas.
E no Brasil, a gente tinha um plano de adaptação que foi publicado em 2016. Esse plano não foi revisado mais. Né? A gente teve em Brasília, semana passada, junto com o Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com outros ministérios, com a OPAS, para começar a levantar as informações, para a gente poder fazer um plano de adaptação que deve ser publicado lá para junho de 2024. É muito importante também a gente pensar com relação à saúde única. Carla coordena o programa de saúde única da Fiocruz. Eu faço parte como do ICICT. O que acontece? É muito importante que a gente não faça só vigilância no Brasil. A gente precisa fazer a vigilância nas fronteiras. A gente precisa fazer... A ideia, inclusive, que a gente um dia consiga fazer um observatório de clima e saúde para a América do Sul, para a América Latina, porque a gente precisa trocar essas informações. Na pandemia, a gente viu o tamanho da importância disso. A gente precisa fazer esse monitoramento dos nossos vizinhos. Né? E, em alguns lugares da nossa fronteira, a gente tem uma troca muito importante. As pessoas vêm trabalhar, a gente trocam, vão em unidades de saúde. Então, a gente precisa fazer essa sistematização de uma maneira coordenada para a gente poder harmonizar os dados, porque os dados coletados são diferentes de um lado e de outro. Para além disso, com relação à preservação, eu acho que os países mais ricos eles precisam pagar pelo que eles gastaram. Meu ponto de vista é esse. É um pouco duro, os países mais ricos concordam em parte, mas o que eles têm gasto, eles têm que investir para a gente poder continuar fazendo a preservação. Tem alguns artigos que falam que a presença das populações originárias, né, os indígenas, e as populações tradicionais, como, por exemplo, os quilombolas, mas existem outras, quando a gente tem essa população nos territórios, a gente tem uma melhor preservação dessa cobertura desse solo. Né? Isso faz muita diferença quando a gente tem essa preservação, porque preserva a vegetação, os rios, os animais, e a saúde das populações também acabam sendo preservadas. Existe uma outra iniciativa da Fiocruz também, que é um sistema de informação de saúde silvestre, o CIGEL, que levanta para tentar também fazer essa detecção precoce, né, utilizando também essas informações de animais. Então, tem algumas iniciativas que estão acontecendo, mas eu acho que a gente precisa mais, muito mais. E com relação à questão, precisa acontecer um evento drástico em países ricos. Gente, as ondas de calor que aconteceram em 2003 na Europa, que muita gente morreu, e o que foi feito? É isso. Não tenho muito a acrescentar, minhas colegas falaram muito bem, acho que eu vou deixar o tempo para o amigo ali fazer a pergunta. Uma breve coisa que eu vou dizer é, para quem talvez não trabalha na área da saúde, né, então até no meu caso, o que eu acho que a gente pode fazer, não sei se é muito otimista, mas pressionar, talvez, então, pessoas que a gente conheça, que têm esse poder de decisão. Então, por exemplo, nas horas das eleições, se tem algum candidato que está falando que ele tem alguma proposta de se prevenir, então, talvez, votar nesse candidato, falar para os nossos amigos, para a nossa família, que essa pessoa tem esse projeto de prevenção de pandemia. É uma coisa assim que eu penso que a sociedade civil pode fazer. Né? Era isso. Né? Alô, alô. Eu sou Arthur da Fiocruz, queria parabenizar a mesa, muito legal. E eu queria, na verdade, vocês falaram um pouquinho sobre o papel das políticas públicas, né, dessa integração ministerial, e eu queria perguntar para vocês desse plano de transição ecológica, né, que está ligado ao novo PAC, como é que essas novas políticas públicas que estão sendo pensadas pelo governo, elas atuam dentro dessa questão que vocês colocaram, como é que vocês veem as novas políticas públicas que estão em andamento, vocês falaram um pouquinho sobre elas, e como que está o financiamento de pesquisa para esse tema no Brasil, né? A gente viveu 4 anos aí de desinvestimento na pesquisa, e como que hoje vocês veem essa nova perspectiva de investimento na pesquisa nessa área? Olha,
Eu acho assim que não conheço profundamente, né, o que está mudando da política do que você mencionou, mas eu vejo que tem um movimento, sim, de recuperação, até, né, o próprio nome do Ministério do Meio Ambiente passar para incorporar, né, a mudança do clima. E em relação ao fomento à pesquisa, eu acho que também está melhorando, né? Assim, até porque não podia piorar, eu acho, se a gente fechasse as portas. Acho que uma coisa que foi colocada aqui sobre a questão dos parlamentares, né? Acho que as instituições de pesquisa elas estão, de certa forma, conseguindo, através de parlamentares, resolver uma série de questões. E a pauta do ambiente, da saúde, são pautas importantes. Então, eu vejo que com os órgãos de fomento, eles estão, de certa forma, acho que estão numa fase de recuperação, mas ainda com muito a seguir. E acho que os parlamentares têm feito um movimento muito importante de apoio às instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Sim, nós mesmo, lá na unidade onde eu trabalho, 100% dos projetos são de emenda parlamentar. 100%. Sim, a gente não tem nenhum de órgão de fomento. Acho que é muito interessante, para além do financiamento em si, esse diálogo com o parlamentar, porque a gente consegue também levar questões técnico-científicas, que, é claro, eles recebem todo tipo de gente ali, todo tipo de gente é exagero, né, mas todo tipo de conhecimento, né, de áreas de atuação, e a gente, então, consegue, de certa forma, advogar sobre esses temas que são tão importantes para a gente e que a gente entende que também para o país e para o mundo. Enfim, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas seria por aí. Vou tentar ser bem rápida. Então, a gente vê mudanças. A gente, inclusive, viu que 20%, que teve uma diminuição de desmatamento de 20%, né, proporcionalmente, esse ano, até o momento. Então, assim, essa chamada ela não está sendo só para o Ministério do Meio Ambiente, até porque só o Ministério do Meio Ambiente não vai conseguir resolver a situação. Tem que ser um coletivo, tem que ser uma rede, né, de vários ministérios, várias instituições. A volta do PAC é muito importante, porque a gente viu o desinvestimento que aconteceu a partir de 2014. A gente viu 2014 a gente viu uma queda abrupta do investimento do PAC. Isso tem um peso muito grande, porque a densidade demográfica está aumentando e, sem esses investimentos, como é que a gente vai ajustar isso num cenário de 1,5 grau a mais? Né? Então, assim, é muito grave. Então, essa medida ela é muito importante e ela tem que ganhar força. Bom, com relação ao investimento, a gente está precisando aumentar o investimento, mas a gente saiu do zero. Né? A gente está vendo muitos editais, a gente está participando de muitos editais, o que a gente tem feito mais é participar de edital. É isso. Obrigada. Falar? Tá. Eu, como alguém que trabalha na iniciativa privada, não conheço tão bem esse segmento, então até o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu vou dizer uma coisa, então, que eu vejo com essa questão das pesquisas, mas também um olhar de fora, novamente. É até mais um desafio, não estou necessariamente respondendo a pergunta, tá? Vou comentar. Às vezes me frustra um pouco quando eu estou pesquisando alguma coisa e aí eu vejo vários laboratórios que estão pesquisando talvez a mesma coisa, e às vezes até eu estou pesquisando a mesma coisa, estou jogando uma outra pergunta aqui, como que as pessoas colaboram em vez de estar cada estado fazendo sua própria pesquisa e no final, né, é mais um desafio, uma pergunta do que respondendo esse tema específico, porque eu não estou dentro, né, da parte pública, mas era mais isso. Bom, queria agradecer as perguntas, parabenizar a mesa, isso tem sido minha vida dos últimos 30 anos, e essa foi uma mesa muito legal. Aprendi muito, muito obrigado. Uma última ponderação, só para reforçar a colocação da doutora Renata, já que eu estou da presença do Jardim Botânico, então assumo aqui uma fala em nome da ministra Marina do Meio Ambiente.
como a Renata adotou, já diminuímos o desmatamento em 20%, mas nós não estamos, o calendário para desmatamento é julho a agosto. Então, esses 20% carregam os 6 meses finais do governo anterior. Em apenas 6 meses, foi possível que, do total, se reduza 20%. Mas os primeiros 6 meses, o desmatamento aumentou muito. O pessoal, sabendo que a coisa ia mudar, deu uma acelerada, né? Então, gente, obrigado, parabéns.